Então adore da sua maneira, sem se importar com o irmão que está do seu lado, se você vai dar glória alto, se você vai pular, se você vai erguer a mão. Adore a Deus, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Então nesse episódio, Davi estava retornando com a arca da aliança que foi levado pelos filisteus, antes mesmo de haver rei em Israel. Quando ali o povo era direcionado por sacerdotes. E sacerdote Eli ali morre na batalha com seus 2 filhos por desobedecer a ordem do Senhor de corrigir os seus filhos que pecavam dentro do templo. Dentro do templo do Senhor seus filhos pecavam. E o Senhor mandou ali assim o profeta Eli corrigiu seus filhos e ele desobedeceu. Então Deus permitiu que os filisteus ferissem o povo de Deus, matassem o sacerdote e seus filhos, e assim levassem a arca da aliança, que simbolizava para o povo de Deus a presença de Deus ali. Então se foi a presença de Deus daquele lugar, e o povo de Deus chorava, e o povo de Deus clamava, e se passou anos, se passou mais de 20 anos, para que a arca da aliança voltasse de volta para o povo de Deus ali para Israel. Então imagina, né? Para eles seria um simbolismo da presença de Deus estar ali com eles, ter ido embora, e depois de 20 anos eles conseguirem retornar, né? E para você ver como era grande a glória de Deus através da arca, que os próprios filisteus não conseguiram ficar nem dias com a arca ali. Eles tiveram que lançar para fora do arraial deles, porque a presença de Deus, eles adoravam outros deuses, trouxe ali enfermidades para eles, trouxe morte. O Deus dele, quando eles iam ver no altar, estava se prostrando para a arca. Então eles tiveram que tirar a arca da aliança da presença deles, e eles mandaram pelo caminho com 2 juntas de bois ali, e os filisteus de longe avistando. E até que eles chegam numa casa do servo do Senhor e fica por ali por anos, sendo observada por um sacerdote e guardada por ela. E ali Davi pega 30.000 homens e vai atrás da presença de Deus, da arca da aliança, após vencer uma batalha contra os filisteus. Porque Deus era com Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E imagina a alegria de Davi de trazer a presença de Deus, algo tão valioso para ele e para o povo dele. E não sei vocês, quem já ganhou alguma coisa que era valiosa para você. Quando nasceu teu filho, você não sabe o que fazer para expressar a sua alegria. Você chora, você grita, você se emociona muito. E era assim que Davi estava se sentindo naquele momento. E Davi já era um homem de muitas experiências com o Senhor. Davi foi o homem escolhido, ungido, para ser rei de Israel, sendo nem de linhagem real. Que experiência, não é? Ele matou o urso, matou o leão, derrotou o gigante, e foi casar com a filha do rei, Mical, a qual também vou tratar sobre ela aqui, uma parte especial dela. No qual estava avistando Davi chegar pela janela, pelo terraço do palácio. E ela se indignou com aquilo. Mas não é de se estranhar, Mical, ficar envergonhada, ficar entristecida com aquela situação. Você tente se pôr no lugar dela. Ela não teve as mesmas experiências que Davi teve com Deus. Ela era filha de Saul, que foi rejeitado por Deus. Então você imagina, se põe no lugar dela, uma menina que só foi criada dentro do palácio, quem sabe, com os ensinamentos reais, se comportar como uma princesa, como uma futura rainha. Então para ela, aquilo era o conhecimento que ela tinha. Ela não tinha tido experiência com Deus. Então para ela, a arca da aliança não era importante. Mas eu creio que para você que está aqui nessa noite, a presença de Deus é importante, por isso você está aqui buscando conhecer mais do Senhor, da presença dEle e do que Ele tem para você. De que caminhos Ele quer que você trilhe. Aleluia. Então, ali, irmãos, deixa eu só vir aqui para não me perder. Mical se ira com Davi. E ela se ira por ele ter tirado as suas vestes reais e ficado com a estola sacerdotal, que para costume da época, até hoje, né, os reis, eles têm a roupa real e eles não podem se apresentar sem ele estar com aquela vestimenta.
Então para ela era uma vergonha. A mesma coisa hoje em dia. A esposa, né? Vão sair para um lugar chique, vão sair para um lugar legal. O marido, em vez de pegar... Tem tanta roupa, né? Em vez de pegar a melhor roupa, ele vai lá e veste a pior camisa. Tu imagina ela. Não, ela não queria que o esposo dela aparecesse de vestes que não fossem as vestes reais. E ela ficou revoltada. Mas a ira, a palavra de Deus fala que ireis, mas não pequeis. O errado não foi ela se irar. O errado foi ela falar o que ela falou para Davi. Olha o que ela falou para ele. Que bela figura, hein? Imagina ela põe a mão na cintura, né? Esperando Davi lá. Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos como sem pejo. Se descobre um vadio qualquer ou um vagabundo qualquer. Olha do que ela chamou o marido dela, o rei de Israel. A Bíblia fala que a mulher tem que honrar o seu marido, tem que ser submissa ao seu marido. Então imagina o tratamento. Ela estava tratando ele como um vagabundo, chamando ele de vagabundo por ele ter dançado na presença de Deus. Então aqui já vai uma palavra para você, irmão. Cuidado com o que você fala na hora da ira, na hora da raiva. Porque a palavra de Deus diz para o esposo e para a esposa. Eu creio que não seja só para o esposo, porque lá está escrito para o esposo. Lá se eu não me engano, se é Coríntios. Paulo adverte os esposos que se você brigar com a sua esposa, nem as suas orações são ouvidas. Então tu imagina a esposa chamando o esposo dela de vadio. Porque é uma palavra de baixo calão, né? Já parte para o desrespeito. Uma palavra tão feia como essa. Então, Mical, ela se entrega às suas emoções. Ela se ira. E ela se preocupava mais com a reputação do que com o que o marido dela estava sentindo naquele momento. Ela podia se irar, ela podia chegar assim: meu esposo, eu achei tão deselegante, tão desnecessário da sua parte tirar suas vestes para estar ali, né, se reunindo com o povo, né, que não era o costume deles. Ela poderia ter falado desesperada: por que você fez isso? E ele falar: porque eu estava muito alegre, porque eu estava muito contente, porque há tantos anos eu espero isso, ter a presença do Senhor de volta com o nosso povo, e hoje nós conseguimos isso. Mas não, ela pega e xinga ele, pega e ofende ele. Mas como dizia minha mãe, nem Jesus agradou todo mundo, né? E não era Davi era um homem falho, errante. E hoje eu vou falar um pouco sobre o tema dessa mensagem, que é mais... Calma lá, anotei aqui. Agradar a Deus vale mais do que qualquer reputação e do que qualquer opinião. Você tem ligado para as opiniões, para aquilo que tem falado de você? Ou você tem se entregado realmente, feito aquilo que é para você fazer, a vontade de Deus? Porque creia, meu irmão, pode estar te criticando hoje por você estar fazendo a vontade de Deus, por você estar aqui numa quarta-feira, chegou cansado do serviço, às vezes só se trocou e veio para a casa de Deus. E podem estar te criticando, mas amanhã serão as mesmas pessoas que vão te procurar para pedir oração. Aleluia. Então não se importe o que falam com você hoje. Se importe em agradar ao Senhor, sem se preocupar com o que vão falar, com o que vão pensar. Ó, lá vai o crentinho mais uma vez para a igreja. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Oh, glória. Então eu começo a ministrar aqui que lidar com as pessoas, irmãos, nem sempre é tão fácil. As pessoas têm opiniões, têm vivências, têm experiências diferentes. E elas não são obrigadas a concordar comigo e com você sempre. Elas não são obrigadas porque elas não vivenciaram o que você vivenciou, o que você está vivenciando. Elas não são obrigadas. Mas elas são obrigadas a ter respeito por aquilo, na forma que elas vão se dirigir. E vice-versa. Mas o pior é que muitas das vezes as pessoas querem impor a você a verdade delas. E se você pensa ao contrário, meu Deus,
né? É totalmente errado, né? E acontece muitas das vezes da pessoa querer criticar, de julgar, de apontar. E acontece muito com o pastor, não é verdade, pastor? Com o líder, tem líder aqui. E o pastor e os líderes, irmãos, são homens, como Davi era. Ele pecou também. E o pastor, os líderes, eles erram. Mas muitas das vezes nós não concordamos com atitudes do pastor, com a forma dele conduzir. E é normal. Eu já passei por muitas igrejas e às vezes nós não concordamos com certas atitudes. Mas o pastor, o líder, ele é um homem ungido por Deus, escolhido por Deus para direcionar o povo. Então, se você está debaixo de uma liderança, você é obrigado a respeitar, a obedecer. E se você não concorda com algo que o pastor faça, que o líder faça, que o irmão faça, não saia por aí na casa do irmão criticando, falando, você viu? Não concordei com o que o pastor fez, não concordei com o que o pastor colocou nessa liderança, não concordei com isso, não concordei com o louvor, não concordei com a roupa do grupo das irmãs, não concordei. E sair criticando, falando mal, porque isso traz maldição para a tua vida. Se você não concorda, meu irmão, com alguma coisa, primeiramente, se surgir a oportunidade, não chega de supetão falando, pastor, não concordei com isso, não concordei com isso, porque ele é autoridade. Seja teu patrão, seja o pastor, seja a liderança da igreja. Não chega assim. Você tem que, primeiramente, se surgir a oportunidade, o pastor der abertura para você, o líder, a pessoa que estiver falando, fala, você pensa assim, mas o meu pensar é assim, e não é errado as pessoas pensarem diferentes. Mas o mais bonito, sabe o que é? Se você não concorda com alguma coisa, dobra o teu joelho dentro do teu quarto. Lá dentro do teu quarto, abre a tua Bíblia, ore a Deus. Fala, Senhor, eu não concordo com isso, estou me entristecendo com isso, não estou gostando. Fala, Senhor, porque Deus é o teu Pai. Ele te escuta no secreto. E fala com Ele, Senhor, não estou gostando disso. É para Ele que você vai falar. E fala assim, Senhor, se tiver errado, coloca no coração da pessoa para ela mudar isso, para ela mudar aquilo. Mas também peça para o Senhor se você estiver errado. Porque muitas das vezes a gente gosta de apontar o outro, mas às vezes o erro está na gente. Vai saber se a tua opinião não é a errada. Muitas das vezes a gente pensa assim, a gente se entristece com algumas coisas. Eu falo, ai meu Deus, mas podia ser assim, podia ser assado. E o Espírito Santo vem e coloca, e o que você está fazendo? E o que você está fazendo? Se o dele está errado, você está errada também. Você não pode estar errada. Porque a mania do ser humano, que nem diz aquele ditado, senta em cima do rabo e fica olhando o rabo do outro. Fica olhando o defeito do irmão, fica olhando o defeito da irmã. Mas a Bíblia nos ensina a ser pacientes, a ser ponderados. A Bíblia nos dá a instrução. Se você ler essa palavra aqui, irmãos, ela vai nos dar o direcionamento, vai nos dar a direção de como nós devemos proceder. Aleluia. E a referência está lá em 1 Tessalonicenses, disso que eu estou falando. 1 Tessalonicenses 5, do 12 ao 22, eu vou ler para vocês. Que Paulo orienta a igreja de Tessalônica o que deve fazer no convívio com a igreja. Aleluia. Aí eu vou ler aqui porque eu não estou enxergando direito. Ai, ai. Não deixe de dar glória, irmão. Aleluia. Enquanto eu acho aqui, eu vou... Opa. Tessalonicenses. Aleluia. Aqui 12. Agora vós, rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, os líderes, pastores, irmãos da igreja, cooperadores, obreiros, todos. E os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. E o que tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que eles realizam. Vivei em paz uns com os outros, e exortando-vos também os irmãos que admoestam os insubmissos. Ou seja, se aquele irmão não quer se submeter à ordem do pastor, do líder, do irmão, você chega e, meu irmão, você está errado. Não começar a costurar ali, é verdade, irmão, está errado mesmo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Consolei os desanimados,
Amparei os fracos e sejai longânimos para com todos. Evitai que qualquer retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui o bem entre vós e para com os outros. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Que foi o que eu falei. Se você não concorda com uma coisa, entra no teu quarto. Ora. Não só ora para pedir, que nem a irmã falou aqui. Alguma coisa. Deus, Ele é o nosso Pai. Se você não está concordando com alguma coisa, você tem direito de chegar lá e falar. Mas você tem direito também de aceitar a correção dEle. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Aleluia. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Não apagueis o espírito, nem desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retém o que é bom e abstém-vos de toda forma de mal. Retém aquilo só que é bom. O que não presta, irmão, deixa pra lá. Esquece. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas que mais criticam, que você vê mais criticando, são aquelas que menos fazem. É aquela pessoa que vem na igreja uma vez por mês. É aquele irmão que não faz nada da vida, fica em casa só, tricotando na rede social e falando da vida do irmão, criticando. Mical, ela poderia estar junto com Davi, porque eu creio que na hora que eles estavam chegando com a arca, o povo vinha gritando e dizendo que a arca havia chegado no arraial. Ela poderia estar esperando o esposo dela para se alegrar junto com ele, mas não. O que ela decidiu fazer? Fica lá da janela observando, só olhando. E é o que muitas pessoas muitas vezes estão fazendo na minha e na tua vida. Não seja nem na igreja, irmão. Você está trabalhando, fazendo um curso, seja o que for. Eles estão esperando o primeiro deslize de dar errado alguma coisa na tua vida para estar criticando, para estar falando. Olha lá, deu errado, eu falei que ia dar errado. Não mexe a bunda da cadeira para fazer exatamente nada, mas elas querem criticar aquele que está fazendo. Então, irmão, aprenda uma coisa: ocupe a sua mente, ocupe as suas mãos, para não se tornar ocioso e ter tempo para falar, para criticar. Porque, irmão, o inimigo, ele está ao derredor procurando a quem possa tragar. E ele lança a seta nas tuas mentes se você não estiver ocupado com alguma coisa. Eu sei, porque muitas das vezes eu falo, né? Graças a Deus eu estou vencendo a ansiedade, a depressão. Mas não é fácil. E o inimigo, ele vem a todo momento. Porque assim, a pessoa, quando ela não está fazendo nada, ela procura defeito nas outras coisas para ela se sentir melhor. Para ela se sentir mais importante. Eu sei que é assim. E nós somos seres humanos. O ser humano é raça ruim. Já dizia João: raça de víboras sois vós. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Porque por mais que às vezes a pessoa está fazendo errado, mas ela está se levantando para fazer alguma coisa, está se dispondo, por mais que não seja o melhor que você espera, mas é o melhor dela para fazer. Aleluia. E na internet hoje, irmãos, nas redes sociais é o que nós mais vemos: pessoas procurando defeitos para criticar. Você clica numa publicação, você vai lá nos comentários, só crítica, crítica, crítica. Fulano comprou um carro. Mas financiada até eu consigo. Comprou a casa. financiada, né? No lote do avô, da avó, do pai, do tio, da tia, até eu consigo. A pessoa começou a... Esse dia eu sigo uma influenciadora nas redes sociais, ela começou a cuidar do corpo, cuida há muitos anos, e decidiu fazer uma cirurgia plástica. Meu Deus, né? Se você não é a favor, não faça. Mas, vai lá nos comentários. Ah, com cirurgia até eu. Irmão, mas então por que você não vai lá, trabalha, conquista o dinheiro que ela conquistou para fazer a cirurgia plástica e faz? Mas não, as pessoas têm tempo de destilar ódio na internet. As pessoas estão com tempo. Mas engraçado que a gente se procurar ao mesmo tempo para orar, para ler a Bíblia, para buscar mais o Senhor, as pessoas falam, eu tô sem tempo. Eu tô sem tempo. Não é verdade? Mas o que eu venho falar aqui nessa noite para você,
Se você está fazendo o seu melhor, seja na obra de Deus, seja na tua vida profissional, seja no teu estudo, no teu relacionamento, meu irmão. Não importa para as críticas. Muitas mulheres hoje em dia, elas são criticadas por continuar no relacionamento, tentando, orando pelo esposo, pelo marido, seja lá quantos anos for. E as pessoas se acham no direito de meter o dedê. Ah, larga ele, se fosse eu te abandonado. E por isso que não é você. Porque Deus dá a cruz conforme a gente pode carregar. E se ela está lutando, é porque ela está tendo forças, Deus está sustentando ela. Então, meu irmão, vamos gastar o nosso tempo, a nossa energia buscando ao Senhor, porque a vinda do Senhor está próxima. E na hora que o Senhor vir buscar a sua igreja, Ele não vai perguntar o que o fulano fez, o que o Beltrano fez. Ele vai perguntar o que você tem para mim, para te dar o galardão e a tua recompensa conforme o que você fez. E para você que está sendo criticado, muitas das vezes, não se deixe parar pelas críticas. Não se deixe, porque, irmãos, críticas sempre teve, desde que o mundo é mundo. Jesus sofreu crítica. Os fariseus vinham toda hora questionar Jesus. Não se desanime pelas críticas, meu irmão. Siga em frente no teu propósito. Se você tem convicção do que você está fazendo, não pare por nada. Porque uma hora você vai ver o resultado. Você vai ver a tua colheita. Se você está orando pelo teu filho, continue orando. Se você está orando pelo teu marido, continue orando. Se você está orando por cura, continue orando. Se você está orando pelo emprego, continue orando. Não cesse de clamar. Aleluia. Eu quero entregar algo para o pastor que o Senhor me entregou essa tarde enquanto eu me arrumava para vir para esse culto. O Senhor falou, Ele deu um cajado na tua mão. Você é pastor, é um cajado que Ele te deu. E às vezes o Espírito Santo te entrega palavras para você ministrar, e você fica pensando em não entregar, porque você tem medo do que vão achar, se vão se entristecer. E o Espírito Santo fala, entrega, porque eu vou tratar com essas pessoas. Porque não é tempo mais de passar a mão na cabeça. Às vezes ela vai se entristecer sim, pastor, no primeira instância. Mas quando ela chegar em casa, ela vai pensar, eu estou errada mesmo. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser pregada. Evangelho é renúncia. Evangelho tem que haver mudança na vida da pessoa. E você vai colher frutos, diz o Senhor. Não pense, que você vai ser criticado. Às vezes vai. Mas o Senhor é contigo e Ele vai usar a tua boca. Então usa o cajado que Ele te tem dado. Amém? E são essas palavras que o Senhor tem colocado no meu coração para falar com a igreja hoje. Amém? Eu espero que eu tenha sido mais clara possível. Então, irmãos, vamos trabalhar, vamos fazer. Não pare de fazer, não pare de trabalhar para o reino do Senhor por causa de crítica, por causa de diz que me disse. Faça com amor e o Senhor te recompensará. Amém?